pouquinho mais cedo a live, até já bati um papozinho com o pessoal. E aí agora, vamos lá. Porto Alegre, Hubert. Vamos lá, Porto Vou me Alegre. apresentar aqui rapidinho, tá, Alexandre? E aí depois você se Fica à apresenta vontade. também, porque aí meus seguidores são notificados também, para quem não te conhece, para conhecer. Bom, pessoal, boa tarde. Deixa eu me ajeitar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Matheus Leone, sou engenheiro civil, tenho mestrado em estruturas de construção civil e sou sócio e diretor técnico da Temporim Engenharia e Consultoria, que é uma empresa que trabalha no mercado aqui de Brasília, Distrito Federal, com enfoque aí na área da engenharia diagnóstica, principalmente, tá? O nosso ramo de trabalho. Temos outros serviços que a gente presta aqui também, mas nosso enfoque principal é a engenharia diagnóstica. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a importância da tecnologia nessa área que tem um campo de atuação fantástico. Tá? Então, resumindo, hoje é isso aqui. Tem muita gente de vários lugares aqui, eu tô vendo, o pessoal tá mandando, deixa eu ler aqui rapidinho. Hubert de Porto Alegre, Rafaela de Fortaleza, no Ceará, o G. Bernardes de Salvador, Bahia, seu conterrâneo aí, o É, Engi Quintiliano de Aracaju, Fernando de Salvador, Aline de Manaus, Luiz de Fortaleza, a Thaís de Maringá, o Laudigínio de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, o Flávio de Araxá, Minas Gerais, o Tiago de Olindina, Bahia, a Adriane de João Pessoa, tem muita gente aqui, o Saulo de Brasília, a Bru Rosim de Mato Grosso do Sul e PZ Engenharia de Fortaleza, Tiago de Salvador, Espírito tem Santo. uma galera aqui. Se Beleza. apresenta você aí também. Beleza. Matheus, primeiramente, obrigado aí por ter aceitado o convite aí para a gente bater um papo sobre a tecnologia aí na engenharia diagnóstica, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou engenheiro civil. Hoje, atualmente, eu sou sócio-diretor da Reserva Construtora, empresa aqui que trabalha em Salvador com a parte de reabilitação de fachadas, e sócio-diretor também aqui do escritório CBC. Nosso escritório aqui, hoje, a gente atua na área aí de laudos técnicos, inspeções prediais, a parte de perícia também, e fiscalização de obras. Então, hoje o nosso papo aqui vai ser para falar um pouquinho aí sobre a engenharia diagnóstica, né? Também para falar um pouco sobre patologia das construções e Matheus falar um pouquinho aí do lançamento do livro dele. E final da live, Matheus, eu até estou programando aqui para depois que acabar a live eu vou voltar com meu sócio para a gente fazer o sorteio, pode ser? Pode ser, pode ser. Pronto. Então, vamos nessa. Vamos começar a falar um pouquinho. Vamos lá. Bom, uh, vamos começar aqui rapidinho, só com uma definição que eu gosto sempre de trazer, né? Que ainda existe muita confusão até no meio técnico. Um abraço aí para o Daniel, meu amigo lá de Teresina. Um abração, Daniel, da DB De Inspeções, inspeções, né? DB de inspeções. nosso companheiro aí de área de trabalho também. Que é a definição, gente, rapidamente aqui inicialmente, né, da diferença entre patologia e manifestação patológica, né? Acho que é importante abordar isso aqui. Então, a patologia, né, a palavra patologia, se a gente for na etimologia da palavra, ela vem da união de duas palavras gregas, que é patos, tá, e logos. Que quer dizer, logos é estudo e patos é doença, que traz aí o estudo da doença. Então, nada mais, nada menos do que a gente estuda a doença das construções, as doenças das construções. A Thaisa está falando que o áudio está baixo, gente. Vocês estão ouvindo meu áudio baixo? Eu aumentei o meu aqui, tá tudo Tá certo? baixo? Tá tranquilo? Eu Tá tinha tranquilo o perguntado. áudio, gente? Como que tá o áudio aí? Estão ouvindo a gente tranquilo? Tá baixo? Tá alto? Áudio ok? Thaisa, talvez seja o seu celular que tá com o volume baixo aí. Dá uma olhadinha. Porque o áudio do Alexandre aqui para mim também tá ótimo. E o pessoal tá falando que tá tudo ok. Então dá uma olhadinha no seu celular. Pode ser isso. Então, patologia é o estudo da doença, né? Então, é uma palavra que originalmente é utilizada lá na medicina, a gente faz a mesma coisa. Então, que a gente vai estudar
aqui é exatamente as doenças das construções, né? E aí, dentro disso, eu gosto também de definir a parte da engenharia diagnóstica, que é a área da engenharia que, sobretudo, pelo menos deveria, né, principalmente agir em ações proativas, que são ações antes dos problemas acontecerem, né, em busca de trazer a qualidade para as nossas construções. Só que no dia a dia a gente vê que não é tão assim, né? Pelo menos aqui comigo, isso acontece com frequência, tenho certeza que com o Alexandre também. A gente acaba agindo muito pela maneira corretiva com os nossos clientes, né? Então, geralmente, um cliente chama a gente porque ele quer fazer um laudo, só que ele viu alguma coisa que assustou ele lá. E às vezes a gente chega, aquele problema ele é realmente algo mais sério e por aí vai. E a manifestação patológica é o problema em si, é a expressão resultante do mecanismo de degradação. Então, é a ferrugem que você vê lá, é a trinca, isso são as manifestações patológicas. Então, a ferrugem, que é a mancha laranja que às vezes escorre ali, é o processo de um resultado de um mecanismo de corrosão, que foi causado por uma outra coisa ali, etc. Né? Então, o problema em si é a manifestação patológica. Então, eu gosto sempre de trazer essas definições aqui. Importante. O pessoal está falando que o meu áudio está baixo. Aqui para mim tá ok o áudio, seu áudio. Eu faço lá, eu estou fazendo do tablet aqui, eu faço dele todos os dias. Não sei, alguns estão falando que tá bom, talvez seja o volume aí, gente, não sei. Então, é isso a ideia. Vou mandar um abraço aqui, um amigo meu, Marcelo, lá da Irlanda, está aqui na live agora, foi aniversário dele. Parabéns, Marcelo. Abraço, Abração Marcelo, pra você. parabéns. Falo mal, né? Ele tá me sacaneando aqui ainda, tá vendo? E aí, é isso, então, em termos de definição. Acredito que você também, né, Alexandre? Geralmente você vai ser chamado aí quando o problema já acontece, né? Sim, perfeito. Isso seria até um gancho que eu pegaria desse primeiro conceito que você falou aí, o porquê as edificações apresentam tantos problemas. Você já puxou um gancho aí que foi a questão da manutenção, né? Manutenção preventiva. Mas quais são os outros motivos aí com que as edificações hoje estão apresentando mais problemas patológicos aí? Bom, não tem uma causa só universal, né? Então, se a gente for colocar aqui, esse é um ponto importante da área da engenharia diagnóstica. A gente vai ter uma grande, como que faltou aqui a palavra, uma relação com as etapas da obra, né? Então, está tudo muito relacionado. Então, eu tenho problemas que vêm de projeto, tá? Eu tenho problemas que vêm de execução, né? E eu tenho problemas que vêm de manutenção, né? Na verdade, pela inexistência dessa manutenção, que é a responsabilidade do usuário, né? Então, a gente tem diferentes responsáveis aqui nesse processo e todas essas etapas, elas têm parcela de culpa, né, dentro da maioria dos problemas que acontecem. Então, assim, se a gente for pegar até dados de estudos sobre isso, dados um pouco mais antigos trazem que os maiores problemas vêm de projeto e execução, né? Assim como é hoje isso ainda. Só que hoje a gente tem uma elevação muito grande de problemas pela falta ou ausência de manutenção. Tá? Então, eu colocaria que nos últimos anos a gente teve um crescimento muito grande pela falta de manutenção por parte do usuário também com relação a dados mais antigos, né? Então, isso é uma realidade. Isso, infelizmente, os usuários hoje, as pessoas acabam que estão se conscientizando, infelizmente, por mal, de que tem que fazer Formal, manutenção. perfeito. Porque tem visto que problema, eu não vou falar acidentes, porque acidente é aquilo que a gente não espera que aconteça. Então, não é acidente, né? Elas têm visto através desses problemas que a gente vê por aí de colapsos que precisa fazer alguma coisa e muita gente tem feito por conta disso, né? Então, a nossa demanda por laudos ela aumentou depois desses problemas que aconteceram nos últimos anos, tá? Isso aconteceu, mas o brasileiro ele tem uma memória um pouco fraca, né? E parece que depois ele começa a esquecer de que essas coisas já aconteceram e podem acontecer mais, né? Então, isso é um Aqui ponto. aqui em Salvador é o mesmo problema. Aqui é na base do medo, né? Cai um prédio, todo mundo quer fazer recuperação estrutural, todo mundo quer fazer laudo, todo mundo quer reformar. Então passa basicamente por Exatamente. isso. Então, Matheus, mas aí em Brasília existe uma recorrência, assim, manifestações patológicas que você mais tem visto assim, acontecer? Há uma recorrência de problemas assim que você é mais chamado para uma determinada manifestação? Ou varia muito isso aí? Ó, Brasília, em específico, tem muito problema de desplacamento de revestimento. Por quê?
Aqui em Brasília a gente tem uma particularidade bem diferente de outros lugares do Brasil e até por isso os empreendimentos mais novos têm uma série de cuidados que os antigos não tinham. Por que a gente tem muito descolamento e desplacamento? Inclusive, eu fiz uma postagem hoje explicando a diferença entre descolamento e desplacamento. As pessoas usam a mesma terminologia, mas não, é diferente. Então, descolamento é quando a cerâmica descolou, mas ela ainda não caiu. Ela está ali, às vezes, parada. Né? E muitas das vezes a gente consegue saber que ela descolou só passando um martelinho e fazendo um ensaio de percussão. Só que ela desplaca quando ela cai. Né? Então, caiu, desplacou, ou destacou, né? Que é destacamento ou desplacamento. Brasília, a gente tem uma particularidade bem forte, que é o seguinte, principalmente aqui no período do meio do ano, nosso inverno no Brasil, né? Que é ali, principalmente o pico é em junho, né? Mais ou menos, a gente tem temperaturas mais baixas durante a madrugada e temperaturas mais altas durante o dia. Então, se eu pegar aqui a média de temperatura nessa época do ano, durante o dia chega a fazer 30 graus, tá? E durante a noite vai chegar lá seus 18, 17, que é frio para o Brasil, né? Só que aí que tá. Durante o dia, quando a temperatura chega a 30 graus, um pouco mais do que isso, os revestimentos, principalmente os mais escuros, eles podem chegar a temperatura que ficam na ordem de 55, 60 graus Celsius, tá? A superfície do revestimento. Né? Quanto mais escuro, mais quente vai ficar ainda. E durante a madrugada, nesse mesmo dia, quando a temperatura do ar chega a 17, 18, o revestimento ele vai ficar em 12, 13, 10. Então ele sempre fica mais baixo do que o ar ou mais alto do que o ar. Então quando está mais quente fica mais alto, quando está mais frio fica mais frio do que o ar. E aí a gente está falando no mesmo dia de um gradiente diário, um ΔT aqui, de cerca de 45, 50 graus Celsius, que chega a depender da cor do revestimento. Então você imagina, todos os dias, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. E a gente tem esse gradiente muito forte aqui, que é diferente de outros lugares. Então, você pegar Salvador. Salvador é sempre quente, né? João Pessoa é sempre quente. É diferente ser sempre quente do que ser quente e frio no mesmo dia. E aqui acontece isso. E aí, por acontecer isso aqui, a gente não pode brincar. Então, a 13755, que é a nossa norma de projeto de revestimento de fachada, de revestimento cerâmico, né, que fala de projeto, recebimento, aceitação, execução, ela traz o passo a passo, digamos assim, do nosso revestimento, ela tem que ser levado muito a sério aqui. Então, o espaçamento das juntas de movimentação, então a gente olha aqui, eu moro num lugar em Brasília hoje que só tem prédio, né? Brasília é tudo muito setorizado. Eu moro em Águas Claras, só tem prédio. Então, você olha os prédios aqui, é normal. A gente vê a junta de 3 em 3 metros, a horizontal, e a vertical de 6 em 6 metros, como é para ser. Por quê? Aqui o buraco é mais embaixo. Aqui o negócio, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê se não tomar cuidado. Porque a amplitude térmica é muito grande. Então, a gente tem muito problema relacionado a descolamento e desplacamento aqui por causa disso. Principalmente, né? Mas aí tem, claro, tem outros. Infiltração é um problema que, de maneira geral, no Brasil é um grande problema. Então, por exemplo, agora aqui a gente ainda está em época chuvosa. Em época chuvosa a gente recebe muito chamado por conta de infiltração. Muito chamado, muito chamado. Aí depois seca, a pessoa esquece que ela tem infiltração lá, depois ela chama de novo. Isso aí é muito recorrente. Eu fiz essa primeira pergunta relacionada a isso, porque o engenheiro ele precisa estar preparado, o engenheiro diagnóstico. Então, diante disso, eu queria te perguntar o seguinte: qual o cenário hoje aqui para um engenheiro diagnóstico e qual o papel dele, o engenheiro diagnóstico hoje aí com essas manifestações patológicas que cada dia aumenta, as manutenções preventivas que não são feitas? O que é que você vê aí como cenário daqui para frente? O papel do engenheiro diagnóstico é fundamental, né? Só que aí que tá. Existem poucas pessoas atuantes hoje nesse mercado, não tem muitas, e eu diria que poucas ainda, dentro dessas poucas, que são bons engenheiros diagnósticos, tá? Porque é uma área, eu sempre falo, eu não minto para ninguém, é uma área que não é fácil de atuar, né? Mas é totalmente possível. Tá? Só que a pessoa ela deve buscar um estudo a mais para atuar nessa área. Então, eu não sou mentiroso em dizer que você sai de uma graduação pronto para atuar com engenharia diagnóstica. Não sai, não sai. Tá? Isso aí, quem te disser isso é mentiroso. Não acredite em balela.
Então, por quê? A gente não recebe na nossa formação básica de engenharia, seja de arquitetura, uma formação para atuar nessa área. Quando muito, pouquíssimas são as faculdades que vão ter uma disciplina específica de patologia na formação básica. E geralmente essas disciplinas são optativas ainda, né? Então, é importante que a pessoa que queira atuar nessa área, ela busque um complemento de estudo, tá? Ela tem que buscar esse complemento. Então, se alguém te disse algo diferente disso, não acredite nessa pessoa, tá? Precisa, é necessário, porque é uma área que, além de buscar esse complemento, depois você tem que estar sempre se atualizando. Por quê? Você vai lidar com problemas, tá? E nem sempre é uma receita de bolo. Às vezes você tem que fazer uma investigação mais apurada para entender aquele problema, tá? Então essa é a ideia da área de engenharia diagnóstica. Só que aí que está, para atuação na área de engenharia diagnóstica não se resume somente a atuar com laudos, né? Tem muita área de estudo dentro da área de engenharia diagnóstica. Então a pessoa pode atuar assim, ela pode atuar, como o Alexandre falou, que ele atua também no ramo de perícias, seja judiciais ou extrajudiciais, né? Pode atuar com perícias ali. A pessoa ela pode atuar com consultorias, consultorias em obra, por exemplo, né? Ou em edificações. Dentro de consultoria também entraria uma parte muito legal, que é a parte da gestão da manutenção, atuar ajudando condomínios a fazer a gestão de manutenção, ou seja, você cobrar um valor de recorrência do condomínio para você falar para ele quais são as manutenções que ele tem que fazer, né? Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui para o meu amigo agora, o Leonardo, da Gerencial Engenharia, que atua muito no mercado condominial também, nessa parte de engenharia diagnóstica, e também para o meu amigo Ronaldo, que está assistindo, que executa muitas obras aqui em Brasília, também muitas obras aí para a área condominial. Então é isso. Então, assim, tem consultoria nessa área, tem projetos, você pode atuar também com projeto, tem a parte de correção do problema, então você pode atuar com engenharia diagnóstica se é a pessoa que executa a obra. Então, você pode executar a obra também para corrigir os problemas, e tem N possibilidades aqui dentro disso. Eu já fiz várias postagens, inclusive, sobre possíveis atuações na área da engenharia diagnóstica, tá? Então, é É, uma área que tem muito campo. é o que você falou aí do conhecimento, né? Que não adianta a gente querer mudar a mentalidade da manutenção preventiva se você não tem o conhecimento para fazer a cabeça do seu cliente mudar. Então não adianta ter o trabalho se você não tem profissionais qualificados para tentar mudar essa mentalidade e saber vender o trabalho de engenharia diagnóstica, né? Exato, a gente tem que buscar conhecimento, independente de ser área de engenharia diagnóstica ou não, tá? Perfeito. E, por exemplo, é recorrente quando eu vou dar aula na pós e tal, ou até, enfim, aulas que eu ministro. Eu sempre vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa trabalha com reforma, aí eu chego lá na aula e pergunto, quem é que trabalha com reforma? Aí o pessoal levanta a mão. Aí eu pergunto, qual que é a norma de reforma mesmo? Aí fica aquele som, aquele silêncio. Cri, cri. Ninguém fala nada. Então, assim, qual que é a norma? Tem que estar na cabeça. Norma de reforma, 16280, né? Então, assim como a gente, poxa, se eu vou trabalho no mercado condominial, ok, vou trabalhar muito com manutenções. Qual que é a norma de manutenção? Tem que estar na cabeça. Tem que estar na cabeça que a 5674 é a norma da gestão da manutenção, que traz os prazos. Tem que estar na cabeça que a 14037 é a norma que traz as diretrizes para a elaboração de manual de uso, operação e manutenção nas construções, e por aí vai, né? Então, isso tem que ser coisa que tem que estar na cabeça. Então, tem que buscar esse conhecimento. Não é só isso. Eu dei aqui um pequeno exemplo, né, de conhecimentos nessa área que é importante ter. Então, essa é a ideia. A gente tem que buscar. E, além disso, depois, né, então, eu sou um eterno estudante. Ó. Tá aqui, inclusive, virar um pouquinho, ó, aqui é só um pouquinho. Eu tenho muito mais, tem muito mais para lá. Só um pouquinho de livros aqui que eu tenho. E, ó, Tem esses que aqui ter. é tudo de patologia. Ó. Técnicas em edifícios da Ars Tomás, patologia de estruturas do Paulo Helene e Bernardo Tiquian, corrosão de estruturas de concreto do Daniel Veras, aí de Salvador, inclusive, patologia das fundações e por aí vai. Tem muita coisa aqui. Então, estou sempre lendo, estou sempre atualizando, precisa estudar. Importante, importante. Matheus, entrando um pouquinho agora na parte de tecnologia, né? Que é o que a gente vai focar aqui hoje. Queria só que você passasse um pouquinho para o pessoal as principais tecnologias que hoje você utiliza dentro da área, mas a gente vai dar um enfoque maior aí na parte de termografia. Foi até um pedido das pessoas que assistiram a live com o Léo. Mas só uma geralzinha aí nas principais tecnologias que você utiliza hoje aí na engenharia diagnóstica. Exato. Bom,
Hoje, os equipamentos, vamos colocar aqui, os ensaios, principalmente com tecnologias, eles ajudam muito a gente no diagnóstico dos problemas do dia a dia, né? Então, assim como, por exemplo, você vai no médico, o médico às vezes ele vai te recomendar fazer um exame, aí você vai lá fazer uma ressonância magnética, né? Imagina, antes de ter uma ressonância magnética, como é que você via determinados problemas, né? E hoje é muito fácil ver. Você vai lá, faz uma ultrassonografia, a mulher grávida já consegue ver o bebê dela ali dentro, né? Então é a mesma ideia. Então a tecnologia ajuda muito a gente, tá? Então são N possibilidades de equipamentos que vão auxiliar a gente no correto diagnóstico das construções. Vou citar aqui alguns, depois vou focar na termografia. Então, pacometria, né, é um equipamento que ajuda muito a gente, o pacômetro, para identificação de armaduras, localização de armaduras, né, para poder fazer N coisas aqui, desde saber a armadura que está ali, onde que ela está, para poder talvez fazer uma extração de testemunho de concreto, ou então para fazer um as-built de uma necessidade de um projeto de reforço estrutural. Esse aí, o pacômetro está relacionado a isso. Esclerometria, que é um equipamento relativamente simples, mas que ajuda muito a gente também no dia a dia dos ensaios. Eu também tenho um leitor de umidade que eu uso bastante, que é de superfície, que a gente encosta na superfície, ele dá o teor de umidade instantaneamente, isso ajuda muito a ver, por exemplo, paredes que têm presença de infiltrações, inclusive está aqui o Grupo Alerta, que faz muito isso, eles têm alguns equipamentos que eu tenho aqui também, e são especialistas em indicar locais lá com infiltrações. Esse leitor de umidade ele é fantástico, ele ajuda muito a gente. Drone é uma coisa que eu utilizo muito, que ajuda muito também a acessar locais de difícil acesso, né? A poder ver problemas numa fachada e às vezes evitar que você desça lá de rapel e ver um problema que é visual, que às vezes a gente precisa ver. Inclusive, semana passada meu drone deu perda total, acontece. Fui chegando perto demais da fachada, deu uma rajada de vento, não deu tempo de subir. Ele foi com tudo, perda total mesmo, estragou o gimbal, que é a peça mais cara do drone. Vai fazer o quê? Vale nem a pena. Agora eu chorei, eu fiquei um dia depressivo, mas já foi. Não gosto nem de lembrar, não vou nem mostrar. Eu nem coloquei, não consegui nem postar no Instagram que ele quebrou, mas ele quebrou. Mas enfim, tem que arrumar outro porque o serviço pede e precisa. Tem vários, tá? Tem vários equipamentos aqui que ajudam a gente no nosso dia a dia. Mas focando um pouco agora na termografia, né, que é um ensaio que a gente utiliza muito aqui. Quem nunca ouviu falar nessa técnica, eu recomendo depois que dê uma olhada no meu perfil. Tem muita postagem sobre termografia, é um dos assuntos que eu mais abordo, porque as pessoas também, é um dos assuntos que as pessoas mais pedem, né? Então a termografia é uma técnica que você tem ali uma câmera, né? E essa câmera você consegue tirar fotos que captam a radiação infravermelha emitida por um corpo, por um objeto. Só que a câmera ela tem um algoritmo, ela tem um sistema interno que é capaz de converter a radiação infravermelha emitida em temperatura. E aí você vai ter o que a gente chama de um termograma, que é uma imagem térmica. E através dessa imagem térmica, você consegue, por exemplo, ver um descolamento que já está acontecendo e com o olho nu você não via. Então você está ali numa fachada, às vezes está a cerâmica ali, se você passar o martelinho, ela vai estar fofa, ela vai estar com som cavo, só que se você olhar, você não sabe que tem ele ali. E a gente colocando a termografia, você consegue ver pela câmera, né? Então isso é uma coisa que não tem, poxa, ajuda demais, né? Com a termografia também a gente consegue ver infiltrações, ver o grau de abertura de uma infiltração, por exemplo, porque às vezes a gente vê um pinguinho ali, só que a gente não vê, às vezes, que a infiltração está se estendendo de uma maneira significativa. A termografia ajuda a gente a ver isso também. Então tem uma série de aplicações. Eu consigo ver a estrutura de um prédio, tirando foto de uma fachada, eu vejo toda a estrutura, as vigas e os pilares lá, dá para ver, né, também. Só que aí que tá, né, sempre surge essa pergunta, vai surgir aqui, hoje até já surgiu, não vi ainda, de perguntas sobre equipamento. Né? Então as pessoas perguntam muito sobre equipamento. Só que eu falei isso até, gravei isso essa semana, 2 dias no meu grupo do Telegram,
Inclusive, recomendo que vocês olhem o meu Telegram, que eu posto todo dia conteúdo exclusivo só lá no Telegram. Então, o que eu posto no Telegram, eu não posto nas redes sociais. Então, são conteúdos exclusivos. Gravei um áudio lá para o Telegram exatamente sobre isso. O pessoal estava perguntando, Matheus, qual é o equipamento que eu compro? Aí eu parei e gravei um áudio. Falei, pera aí, gente, vamos lá. Antes de pensar em qual equipamento você vai comprar, porque as pessoas me perguntam, Matheus, o que eu compro? Qual vai me ajudar? Eu literalmente, sabe qual a resposta eu dou? Não é de maldade. Eu falo, não sei. Porque eu não sei a demanda da pessoa. E a gente tem diferentes tipos de câmeras termográficas. Tem câmera termográfica, as mais baratas aí vão custar na faixa de 2 mil e poucos reais. Você tem câmera que passa de 100 mil reais. Tá? Você tem câmera de 10 mil, 15 mil, 30 mil, 40 mil. Tem câmera acima de 100 mil. Né? O tipo da câmera vai depender muito da demanda da pessoa. Só que aí que está. Antes de comprar uma câmera, eu recomendo que a pessoa estude a técnica. Então, não compre uma câmera sem antes entender o que aquilo faz. Por quê? Primeiro ponto, a termografia ela não é a salvadora da humanidade. Você tem que entender as limitações. Ela tem limitações. Segundo ponto, imagine que você hoje decidisse ser fotógrafo. Então, imagina você que quer comprar uma câmera térmica, você fala, eu não quero ser fotógrafo. Aí você vai lá e vai comprar uma Canon, uma Nikon da vida. Beleza, você chega lá na loja e fala, eu quero a melhor câmera que você tem aqui. Você sai tirando fotos. Se você não estudar fotografia, você não vai conseguir tirar as melhores fotos daquela câmera. Se você não estudar técnica, se você não estudar lá como é que você mexe no ISO, no brilho, enfim, nem entendo sobre fotografia, você não vai conseguir tirar as melhores imagens. Tá? Então, o que ajuda um fotógrafo a ser um fotógrafo não é só o equipamento que ele tem, o equipamento é fundamental. Só que o que ajuda um fotógrafo a ser um bom fotógrafo é o conhecimento das técnicas de fotografia que ele tem. Então, eu gosto muito de fazer essa analogia com a termografia. Né? Não é que você tem que saber a fundo técnicas de fotografia em si, né? A Mas você leitura, né? precisa, exatamente, você precisa saber interpretar os dados que estão ali, você precisa entender, por exemplo, que não é qualquer hora do dia que você vai tirar a foto que você vai ver o problema. Não é. Só que depende também do que você quer ver, tá? Para poder ver um horário para tirar uma fotografia e ter um resultado adequado daquela termografia. Então, esse é um outro ponto. Tem vários pontos aqui que, se a gente fosse falar em pormenores, que precisa ser estudado antes de comprar um equipamento. Até para você, talvez, economizar dinheiro mesmo. Porque às vezes a pessoa vai lá e compra uma câmera mais cara que não vai ajudar na necessidade dela. Ela pode comprar uma câmera mais barata que vai ter o mesmo resultado. Ou então, ao contrário, a pessoa às vezes ela tem o dinheiro para investir numa câmera mais cara, ela compra uma câmera mais barata achando que vai ter um resultado bom e não tem. Por quê? Ela desconhece a técnica. Ela desconhece a técnica. Então, tem várias coisas, várias especificidades que até não dá tanto tempo de abordar aqui. Nem no meu dia a dia do meu perfil dá tempo de abordar isso tudo. E por isso, também aproveitando aqui, está em primeira mão para o pessoal que está assistindo, no mês que vem, tá? Depois, semana que vem, inclusive, tenho aí o meu curso que eu vou estar trazendo sobre engenharia diagnóstica. Então, o curso chama-se Engenharia Diagnóstica na Prática. E esse curso ele vai ser focado em engenharia diagnóstica. É um curso bem amplo, é um curso que tem uma tonelada de conteúdo, é um curso muito grande. Só que nesse curso eu não foco especificamente na termografia. Eu mostro ela lá, ela é uma ferramenta que eu utilizo para diagnóstico, eu vou mostrar no curso como que eu utilizo ela. Só que onde eu explico mesmo a fundo é um curso que eu estou lançando mês que vem, que eu explico mesmo, em tudo, nos mínimos detalhes, como utilizar a termografia. Nos mínimos detalhes, tudo que é preciso saber, ponto por ponto. Mostrando mesmo, por meio de um vídeo ali que eu gravo, fazendo uma inspeção, olhando a câmera ali junto no vídeo, explicando, ó, você tem que olhar isso, 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 por causa disso, disso, disso. Depois eu sentado na frente do computador, mostrando como que eu trato aquela imagem, porque é isso que tem que ser feito. Você tira a foto no campo, depois você tem que sentar e tratar a imagem. Tá? Não é edição de imagem, mas você tem que alterar parâmetros, que a gente chama de parâmetros termográficos, para poder ter uma imagem mais adequada. Por que eu falo isso? É importantíssimo, gente, para ter que a pessoa tenha conhecimento antes de aplicar uma técnica, seja qual técnica for. Tá? Estude essa técnica antes, senão, literalmente, você pode fazer besteira.
e eu já cansei de ver a quantidade de besteiras que eu já vi publicadas em laudos ou até em outros lugares sobre termografia, pelo simples fato da pessoa desconhecer a técnica. Tá? Então, tem que estudar, não adianta. Então, várias besteiras mesmo, já vi muita coisa. Coisa simples, por exemplo. Se eu pego, vou citar um exemplo aqui, ó, e tem vários desses. Se eu pego, tiro foto de uma fachada e eu pego uma parte do sol, do céu, junto com aquela fachada, é normal, vou tirar uma foto, às vezes pego um pedacinho do céu, né? A câmera, ela basicamente ela vai jogar um sinal ali para tentar pegar a radiação e ela não vai ver nada, porque está no céu. Então o que ela faz? Ela joga uma temperatura negativa na imagem. É normal, ela joga uma temperatura negativa. Então você vai ter uma escala de imagem que vai lá, por exemplo, a temperatura de 35 graus Celsius, e aí você vai ter lá, de repente, um menos 19. Aí você fica, ué, mas não tem nada que está menos 19 nessa imagem. Realmente. Só que aí se a pessoa não se lembrar de ir lá no computador trocar a escala da imagem manualmente, ela tem um termograma todo errado. Todo errado, todo errado. Tá? Por uma simples troca de escala que tem que ser feita normal. Tá? Que deve ser feita, que deve ser de conhecimento das pessoas. Né? Então, isso é um exemplo. Poderia dar vários aqui. Mas muitas vezes eu já vi laudo com foto desse jeito, com escala negativa de imagem. E não tem nada de negativo lá. Não tem temperatura negativa numa fachada no Brasil, nem no inverno, no dia mais frio do ano, não tem. Então não tem como ter uma temperatura negativa. Basicamente, tira a sua foto, coloca no laudo com as cores diferentes, informa que é mais frio, informa que é mais quente, mas não interpreta, nem altera a câmera, né? Exato, e a hora de tirar a foto, por exemplo, se eu pegar uma termografia, por exemplo, o Leonardo está falando aqui que ele tem uma câmera que é utilizada dentro de indústria. Eu acredito até que eu já vi, Léo, acredito que é a série T, a gente usa a série T aqui também, a série T da FLIR, então as pessoas sempre perguntam de marca, eu sempre recomendo a FLIR, gente. Não é porque eu não recomendo outras marcas, é porque a FLIR hoje é a empresa que está mais avançada em termos de software de tratamento de imagem. Os softwares da FLIR são gratuitos, tá? Não é pago o software da FLIR, então você paga a câmera, lógico, mas o software para tratar a imagem você não precisa gastar dinheiro, você vai lá, baixa no site, é muito tranquilo. Né? Então, mesmo a série T, que é uma câmera que vai custar na faixa de 40 mil reais hoje no Brasil, se você pega uma câmera dessa série T e tira uma foto, por exemplo, de uma fachada norte em julho, meio-dia, você não vai ver nada, não vai ver nada. Por quê? Aquela fachada naquele momento, ela já está tão quente, ela está em equilíbrio térmico tão grande, que está tudo na mesma temperatura, você não vê diferença entre área com defeito, área sem defeito e assim por diante. Então, eu dei um exemplo aqui, mas a pessoa, para poder tirar uma foto térmica de uma fachada, ela tem que entender, a primeira coisa, de como que funciona a trajetória do Sol. Né? Então, a gente sabe que todos os dias o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Ok, todo mundo sabe disso. Só que se eu pergunto para a grande maioria das pessoas, qual a orientação que o Sol predomina ao longo do ano? É a norte, no Brasil, né? De maneira geral. Se a gente pegar aqui, né? O Brasil ele está o quê? Na parte sul do globo terrestre. Então, a orientação que mais recebe insolação ao longo do ano, porque o Sol fica mais inclinado durante o ano, é a norte. Claro, todo dia ele nasce a leste e se põe a oeste, só que ele está mais inclinado a norte ou a sul. Né? Só que durante um período do ano que vai mais ou menos ali de outubro a fevereiro, o Sol está inclinado a sul. Isso para grande parte do Brasil. Só que se eu já começo a ir lá para cima do Brasil, né, perto da linha do Equador ali, por exemplo, Macapá, né, até chegando lá perto de Natal, né, que ainda está um pouco mais para baixo, mas cidades mais para cima, isso já muda. Já muda, porque está mais centralizado no globo terrestre, então você tem uma diferença de insolação também. Mas é fundamental entender a trajetória do Sol para poder explicar isso. O pessoal está perguntando qual que é o melhor momento. Depende. Por quê? Depende da fachada que você vai analisar. Por quê? Se o Sol nasce de manhã a leste, então uma sacada boa é que eu posso fazer uma inspeção termográfica de manhã numa fachada leste. Por quê? O Sol está nascendo a leste. E aí eu pego aquele momento que o Sol está nascendo e, consequentemente, eu vou ter um diferencial térmico legal entre a área com defeito e a área sem defeito. Só que isso acontece nos primeiros momentos do dia mesmo. Então, quando eu quero fazer termografia de fachada, 6h30 da manhã estou eu lá na frente da fachada, para esperar um momento ali que geralmente é entre 7h30 e 8 horas, a depender do dia, do ano, né, para eu saber o momento.
Só que, por outro lado, eu sei que na hora do almoço o sol está saindo de leste e se pondo a oeste. Então, a hora do almoço pode ser uma boa hora para eu fazer uma inspeção da fachada leste também, no momento que o sol saiu dela. E, ao mesmo tempo, ir para a fachada oeste, que o sol está chegando nela. Eu estou pegando esse diferencial térmico. E a mesma Perfeito. coisa durante o dia, durante o final do dia. Se eu chegar no final do dia, é bom eu fazer em qual orientação? Oeste, porque o sol está saindo. E nesse momento que o sol saiu, eu vou ter um bom diferencial térmico entre a área com defeito e a área sem o defeito. É um bom horário também, mas depende da fachada, tá vendo? Por outro lado, se eu pego e vou fazer uma termografia de madrugada, eu também não vou ver nada, porque a fachada está em equilíbrio térmico, tá tudo frio, tudo mais frio, né? Então, eu tenho que estar atento à trajetória da incidência e orientação solar. É fundamental que a gente entenda isso. Então, quem quer mexer com termografia, se ainda não sabe, vai ter que aprender a ler carta solar, né? Então, em todas as minhas aulas da pós, eu ensino a ler carta solar, que é uma coisa que nós, engenheiros de formação básica, não aprendemos. Os arquitetos, se eu perguntar aqui, ó, vou até aproveitar, tem algum arquiteto assistindo a gente aqui? Os arquitetos que estão aqui, eu tenho certeza que se eu perguntar, você sabe ler carta solar? Ele vai falar, sei. Por quê? Eles aprendem na faculdade. Eles aprendem a ler carta solar porque ele vai dispor, por exemplo, os cômodos de uma construção pensando na incidência solar. Ele vai dispor também os cômodos de uma construção pensando na rosa dos ventos e por aí vai, né? Então, nós engenheiros não vemos isso na graduação. E sim, cada profissional tem um papel fundamental aqui. O arquiteto tem um papel fundamental, assim como também nós temos. Então, por isso que eu ainda acredito que o melhor profissional para fazer um projeto arquitetônico é o arquiteto. Por quê? Você pergunta para a maioria dos engenheiros, o engenheiro não sabe nem que orientação que o sol fica. Não é por falar assim, pô, não, você não sabe por quê. Não, é porque não aprendeu. Não é da formação básica, entendeu? Então, poxa, isso é fundamental. Se você fizer uma casa, se você não pensar onde vai estar a orientação dos cômodos em função de incidência solar e função de rosa dos ventos, para você pensar em ventilação cruzada, etc., você tem só um fracasso aí já, você está dando um tiro na cabeça. Porque você não está olhando uma das coisas principais. Perfeito. Matheus, respondendo a pergunta aqui para a Thaís, né? Ela perguntou qual o alcance das câmeras termográficas. Passa pela questão do modelo, como você falou, correto? Isso. Então, qual foi a pergunta? Desculpa, cortou o pedacinho. Qual o alcance em altura, né, da câmera termográfica? Depende. Tá? Eu vou dar uma dica aqui para quem quer saber isso. Não é alcance em altura, é alcance em distância. Tá? Procura um parâmetro das câmeras que chama IFOV, que é uma sigla que vem do inglês, mas em português quer dizer campo de visão instantâneo. O IFOV da câmera é um cálculozinho que você faz lá, que é tranquilo, você consegue achar isso na internet, que você vai conseguir fazer uma correlação da abertura de lente dela com o pixel da imagem. Então, cada câmera tem uma resolução, então vai depender do número de pixels que ela tem. E aí, com isso, você vai conseguir relacionar qual o tamanho do alvo que você consegue ver a uma determinada distância. Então, isso vai depender de cada equipamento. Obviamente, quanto mais caro o equipamento, menor é o tamanho das coisas que você consegue ver a uma distância maior, né? Quanto mais caro. Então, significa dizer que o IFOV, nesse sentido, é melhor desses equipamentos. Então, isso tem que ser olhado, vai depender muito, né? Então, mas digamos assim, se você pegar câmeras hoje que ficam na faixa de 10 a 15 mil reais, você consegue tirar boas fotos com elas em distâncias de cerca de 10 metros, mais ou menos, para ver problema de fachada e etc. Interno também. Se você pega já câmeras de 40 mil reais, você já consegue tirar fotos boas com elas a distância de 30, 40 metros, tranquilamente. Né? E ainda tem câmeras que você consegue colocar lentes. Né? E com isso você consegue melhorar o alcance e o tamanho do objeto que você vê. Quando eu falo aqui em objeto, né, você tem que ver lá se você fissura a uma determinada distância com aquele equipamento que você tem. Nem todo equipamento vai dar para ver. Então, por exemplo, se eu pego hoje, não está aqui na minha mão agora, está até para lá aqui no escritório, a gente tem uma câmera hoje que é a melhor, a menor do mercado. Uma das que a gente usa, a gente tem algumas aqui. A menor do mercado, que é a FLIR One. Essa câmera, se eu pegar e tirar uma foto de uma fachada dela, eu não vou ver nada. Não vou ver nada. Né? Então, por quê? É uma câmera que não é adequada para esse tipo de situação.
tá? Uma câmera hoje é a mais barata do mercado que existe, é de bolso, você coloca ela no celular, o seu celular vira uma câmera térmica, né? Só que ela não é adequada para situações onde você precisa de uma precisão. Só que, por outro lado, se você vai ver uma infiltração interna, você consegue ver com ela, não tem problema, você vai conseguir ver. Né? Então, vai um pouco nessa linha. Matheus, completando a pergunta dela, ela perguntou aqui se uma inspeção com a câmera termográfica você consegue suprimir e tirar a questão do mapeamento, de você ter que colocar um profissional lá e ter esses custos. Só com a termografia você conseguiria mapear esses pontos que Não, estariam com problema? você não consegue tirar, mas você consegue direcionar e, sim, chega a alguns pontos que eliminar determinados trechos. Isso é possível. Mas tirar totalmente, não. Não é, não dá, não dá. Então, eu já vi isso também, pessoas vendendo inspeção termográfica no lugar de Uhum. vender uma inspeção de percussão numa fachada. Um bate-fufo, um som cávola. Não, não dá. Então, hoje, quando eu faço uma inspeção de fachada, que eu faço lá o bate-fofo, que a gente chama popularmente, que é o ensaio de percussão, eu uso a termografia. Só que a termografia é uma ferramenta de apoio. Então, por exemplo, esses tempos agora atrás, eu fiz um ensaio de percussão que a gente tinha uma parte da fachada que estava muito complicado descer de rapel, porque tinha cobertura de morador de área privativa, que se a corda pegasse em cima da cobertura, é perigoso quebrar a suporte da cobertura do morador. Então aí você fica ali, poxa, aí você fica procurando uma forma de descer. Você passa por isso, tenho certeza também é complicado essas situações, acontece. Né? Porque às vezes você chega lá, você tem área privativa na cobertura, você não pode simplesmente jogar as cordas por cima da área privativa do morador. Você tem que tomar todo um cuidado. E aí, nessas áreas em específico, a gente teve esse problema. Com a termografia, a gente conseguiu ter uma ideia de que eram áreas que apresentavam problemas parecidos com as outras áreas que a gente já tinha inspecionado. Então, a gente optou por não inspecionar essa área. Só que a gente passou para o cliente que ali tinha uma porcentagem de som cavo relevante que a gente conseguiu ver pela termografia e ali a gente não desceu, a gente evitou o transtorno. Tá? Só que, enfim, obviamente, quando for fazer o restauro daquela fachada, só que nessa fachada também a gente acabou indicando a retirada total do revestimento. Né? Então, só que a termografia ajudou a gente no diagnóstico. Então, ela ajuda, mas ela não substitui mesmo. Tá? Então, o drone ajuda muito. O drone, você sobe com ele, você vai ver coisas que são visuais só. Então, também não existe inspeção de fachada só com drone. Por quê? O drone você vê só o que está na superfície ali. Assim como a Perfeito. termografia. Não dá para substituir. São todas de apoio. Então, hoje, quando eu faço ensaio de percussão, eu faço drone e faço termografia, que são coisas que vão me ajudar. Perfeito. Matheus, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal, mas acho que a O gente já pode Lucas, até. o Lucas, que é seu Lucas sócio, tem ele também falou que vocês passam por isso. direto aqui. Aqui, cobertura aqui é o que a gente mais encontra, impossibilitando a gente descer na fachada. Pois é. Você quer, vamos começar a falar um pouquinho aí, acho que já está no tempo, né? A gente falar um pouquinho do livro de Top, patologia das vamos falar. construções. Vamos Enquanto eu vou falar. olhando aqui as perguntas do pessoal. Deixa eu só responder aqui o Construindo Engenharia perguntou se a FLIR TG165 é uma boa opção para se iniciar. Ó, eu não sei exatamente qual que é o TG165, preciso dar uma olhada nisso. Mas pelo que eu lembro, é um modelo bem de início mesmo, que vai estar perto do valor até da FLIR One, da C3, da C2, que são modelos de entrada da FLIR, né? Então, assim, o que eu recomendo que você olhe? Olhe resolução, procura pesquisar essa questão do IFOV que eu falei, né? Então, nessa linha vai poder te ajudar. Mas se você vê que está muito próximo e está na linha de ser mais caro do que essas outras de entrada que eu falei, compra as outras, porque senão você vai estar gastando dinheiro à toa também. Você não vai ter um grande benefício, às vezes, de comprar uma câmera nesse sentido. Então, dá uma olhada nisso, tá bom? O Jeff está perguntando, o drone ajudaria em quê? Jeff, pra caramba, ajuda em que sentido? Por exemplo, quando o trabalhador ele desce na fachada, ele marca as áreas que tem concavo, as áreas que tem trincas e tudo mais. Só que depois, você passando o drone, porque eu não desço de rapel, eu não vou descer de rapel para olhar. Né? Só que a hora que eu passo o drone, isso vai me ajudar a interpretar o mapeamento.
Então, o mapeamento que tem lá a área com concavo, a trinca, eu chego lá com o drone, eu consigo ver se aquela trinca ela está diagonal, se ela está paralela e etc. Isso me ajuda a ver se é uma trinca de interface e assim por diante. Ajuda muito, né? E você chega perto de janela, você consegue ver se a janela está com falha na vedação lateral, tá? Então você tem drones hoje que, poxa, te ajudam bastante porque você tem boas resoluções de imagem, né? Então isso é fundamental, ajuda muito. O Lucas perguntou aqui, também aproveitando a sua sequência, falando um pouquinho do livro, né? A gente tem aqui 13 Livro. minutos para a live cortar. O Vamos livro, lá. gente, a gente lançou agora um livro, né? Fazem quase 2 semanas, que é o livro de Patologia das Construções. Esse livro foi lançado em parceria com a editora 2B, que é uma editora de Salvador, inclusive, da cidade do Alexandre. Esse livro, então, ele foi escrito não só por mim, tá? Ele é um livro que foi escrito por mim, pelo Karim, do perfil Construção Civil, pelo Gil Deon Sena, do perfil Momento Engenharia, aqui do Instagram, pela Natália, do Recuperando Estruturas, e também pela Laís e pela Ana Paula, que são outras autoras. E o que a gente buscou nesse livro? A gente buscou trazer de maneira bastante completa a abordagem de patologia das construções. Por quê? Hoje a gente tem vários livros, excelentes por sinal. Tem muito livro excelente para comprar no mercado. Só que eu ainda não tinha visto um livro que aborda os principais problemas e, sobretudo, as diferentes áreas de problemas que a gente vai poder ter. E foi isso que a gente buscou trazer nesse livro. Então, ele é um livro que tem uma parte introdutória, que vai trazer todos os conceitos principais, vida útil, desempenho, durabilidade, o que é uma inspeção, enfim, os termos importantes, normas importantes, né? E aí depois a gente separa aí pelos principais sistemas construtivos que a gente tem. Então a gente vai ter patologia de fundações, patologia de estruturas, patologia de vedações, patologia de revestimentos, patologia de cobertura e impermeabilização e sistema e técnicas de inspeção e diagnóstico. Tá? Então, é um livro que tem 7 capítulos, ele é bem completo, ele tem 256 páginas, ficou até relativamente grande e é uma obra que a gente demorou quase 2 anos para que ela ficasse pronta. Então, não foi uma tarefa fácil escrever um livro. Quase uma pós-graduação aí no livro. Exatamente. Então, assim, claro, né? Porque a gente ia escrevendo no nosso dia a dia. Então, Matheus, eu escrevi esse livro todo de madrugada. Foi sempre escrito nas madrugadas, porque durante o dia eu tenho meus trabalhos e tem que ser de madrugada, né? Então, eu particularmente escrevi tudo de madrugada. E demorou um tempo para sair, né? Até a gente conseguir juntar, deixar isso da maneira que a gente queria. E uma das grandes novidades desse livro que a gente propôs, né, que a gente trouxe diferente aqui, até aproveitando, respondendo a pergunta do Lucas, o Lucas perguntou, tem a versão digital? Não, Lucas, não tem. Só que, olha só, qual que é a novidade desse livro? Esse livro ele é físico, só que você está folheando ele ali, você vai abrir ele, e você, por exemplo, você vai estar no capítulo ali de revestimentos, né? Você vai ter eu usando a termografia, uma foto que eu coloquei lá falando sobre termografia. Aí do lado tem um QR Code. Aí quando você pega seu celular e abre aquele QR Code, você vai cair em um vídeo que eu estou explicando como usar a termografia. Aí lá no capítulo de concreto, tem vários desses. Todos os capítulos têm pelo menos 2 ou 3 QR Codes com vídeos, material de apoio, trabalhos técnicos importantes. E, além disso, cada capítulo, no final dele, ele tem um QR Code. E esse QR Code, ele vai te levar numa página sobre aquele capítulo, que vai ter um monte de material complementar sobre aquele capítulo. E a gente retroalimenta essa página sempre. Então, o livro, ele é um livro infinito. De verdade, ele é um livro infinito. Ele é um livro que não acaba, porque os posts que a gente faz, os conteúdos que a gente gera, tanto eu, o Gideon, o Abdala, eles estão alimentando o livro. Tá? A gente fez isso, a gente automatizou esse processo, digamos assim, e ficou até mais fácil para a gente. Então, a pessoa ela chega ali, ela bota esse QR Code, ela vai ter acesso a uma infinidade de conteúdos complementares. Por isso, a gente optou também para que esse livro não tenha versão digital, porque ele já tem uma ligação muito forte com o digital, na verdade. Né? Então, a ideia é o físico te levar para o digital. Tá? Ô, Matheus, inclusive, lembrando, né, daqui a pouco, o Alexandre, o pessoal aqui do sorteio. CDC, vai sortear o livro. Vai sortear o livro para quem comentou e fez o passo a passo lá na postagem que a gente avisou nos últimos dias. Perfeito. O Urbanos aqui da página Urbanos Brasil, né? Perguntou aqui se o livro já está sendo enviado para todo o Brasil já.
Já está sendo enviado, tá? Então o pessoal está perguntando onde comprar. Assim que sair aqui da live, vocês podem ir lá no meu perfil, na minha bio. Para quem não sabe o que é bio, é aquela página inicial do perfil. Lá tem um link que você clica, você vai direto no site da Editora 2B. Tá? Nos meus stories também tem o link, sempre posto. E aí você consegue comprar. E sim, o livro já está sendo enviado para todo o Brasil. Na semana retrasada, a gente teve uma semana de pré-venda, que ela foi feita à venda antes ainda da editora receber o livro. E o livro foi um sucesso de vendas. Em 2 semanas, a gente vendeu já quase 1.000 unidades de livros. Foi um best-seller aí, quase, da engenharia. Então, assim, ficamos muito felizes com o resultado. Em tão pouco tempo, muita gente comprou o livro. Hoje ele está num valor acessível ainda, ele está em R$ 97,00 o livro, só que no pré-lançamento ele estava em R$ 79,90. As pessoas não acreditaram quando eu falei que ia subir, subiu e vai subir mais. Por quê? O preço de capa desse livro, gente, é R$ 139,90. Só que agora ele está 97. Até quando? Não sei. Por quê? Não somos nós, autores, que cuidamos dessa parte de preço. Isso é a editora, a gente lança por uma editora, a gente não manda na parte do preço, digamos assim. Então, o que eu faço aqui é comunicar para o meu público que o livro está aumentando. Então, aproveitem, compra mais barato, tá? Compra mais barato. Sobre o envio, como a gente está passando por esse período agora do Covid, né? A editora ela está fazendo o envio normalmente, inclusive hoje praticamente o pessoal da editora está indo lá só para pegar os pedidos e enviar para o pessoal, tá? Então os livros estão sendo enviados, é claro, com todo o cuidado do mundo, também não está 100% como é no nosso dia a dia, que a gente tem um dia normal, né? Porque as pessoas não podem sair de casa, mas a editora está mandando esse livro para todo o Brasil. Tá? Então é isso, ele está em R$ 97,00 agora. Até quando? Não sei, porque o preço normal dele é R$ 139,90. E ainda está em frete grátis para todo o Brasil. Então você comprar o livro, você morar lá no extremo norte, no extremo sul, no extremo leste, no extremo oeste, você vai pagar R$ 97,00. Tá? Não importa a sua distância de Salvador, porque o livro sai de Salvador, inclusive. O pessoal está perguntando aqui sobre o curso, perguntando o preço. O preço do curso, gente, vocês vão saber a partir do dia 13. Então, dia 13/4, próxima segunda-feira agora, eu vou revelar a condição única... Opa, voltei. Eu vou revelar a condição única para esse curso, que é a primeira turma que eu estou abrindo desse curso de engenharia diagnóstica, e eu garanto, tá? Essa condição que eu vou oferecer para essa primeira turma, ela não vai ser mais oferecida depois. Por quê? Primeiro que foi muito difícil para mim parar e conseguir montar esse curso, mas eu consegui. E segundo, que por ser a primeira turma agora, que vai acontecer semana que vem, eu vou ter uma condição única para essa turma, tá? Vou avisar pelas minhas redes, então fiquem de olho nas minhas redes, seja Instagram, Telegram e assim por diante, que a gente vai falar como que vai funcionar para você saber como participar desse curso, tá bom? Matheus, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho aí sobre o que a gente tinha proposto aí para o pessoal. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Teve perguntou aqui sobre o modelo de drone, se você indica algum. Depende também, depende do objetivo da pessoa, né? Mas eu vou procurar até indicar mais marca do que modelo. Então eu recomendo que vocês olhem os drones da DJI, que é a DJI, né? É uma marca chinesa, mas hoje é a melhor marca que existe de drone. Claro, é caro, os drones são mais caros. O drone, tanto o drone quanto a termografia, a grande parte negativa, digamos, dessas duas técnicas é que são tecnologias ainda um pouco caras, né? Então, você tem drones, por exemplo, da DJI, hoje um drone que consegue atender o que as pessoas precisam, vai ter uma resolução boa, um preço um pouco mais reduzido em mercado. Dê uma olhada nos Mavics, tá? Aí você tem o Mavic Mini, Mavic Pro e por aí vai, dê uma olhada na